Aí, agora deu. Então, hoje, quem vai fazer a nossa reflexão será a nossa irmã Mazé, do Lar São Francisco de Assis, né? Que possamos desenvolvê-la com o nosso carinho, com o nosso amor, que Jesus possa abençoá-la nessa hora. Mazé, devidamente apresentado. Agora a casa é sua, agora a casa é sua, e completa. Boa noite a todos, paz e bem. É com imenso prazer que estou aqui de novo, tá? Porque a gente tem que curar da gente, né? Eu gosto muito de música e essa música para mim é maravilhosa, tá? E essa casa para mim é a minha segunda casa, porque eu vi essa casa crescer e eu fico tão feliz da nossa cidade ter mais casas para nos acolher, que a gente precisa muito desse acolhimento. E quando a nossa colega me chamou, cadê? Ah, tá ali. Não, cadê? Aqui. A Márcia, né? Chamou, aí eu pensei em um tema, mas ela até me perguntou, e aí, qual o tema? Aí eu falei, dá mais uns 2 dias aí, porque esse tema que eu tô querendo, ele não tá clareando na minha ideia, não, né? E quando o tema não clareia, é porque não é o tempo daquele tema. E aí eu fui abrir o Evangelho e entrou o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. E a gente sabe muito bem por quê. Nós estamos passando por momentos de transição, de aflição muito grande. E quando eu comecei a ler o capítulo, veio essa música para acompanhar, para abrir, né, a ideia da gente de como a gente se cura. Porque quando nós estamos em aflição, nós temos de nos curar. E isso dói, né? Porque essa cura é o que a gente chama de quê? Da nossa reforma íntima. O que é uma reforma íntima? É uma cura dos nossos sentimentos. E esses sentimentos, atualmente, nós estamos, assim, parecendo que está uma nuvem meia cinza, né? Em todo o planeta, que a gente tem que respirar muito e não deixar essa parte cinza descolorir a nossa vida. E para que isso aconteça, nós temos que nos curar. Quem prestou atenção, quem não é muito acostumado a ouvir essa música, por favor, procure na internet, vocês vão achar Curar de Mim. Olha o que ela diz: sou maldade em crise. Será se cabe para nós? Tendo que me reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim. Quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, a armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito, mas aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,70 m. Devo a ele estar atenta
Não posso mudar o outro. Quero me curar de mim. Vou pequena e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa. Sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente e amostrada. Dou sorriso, sou corrupta. Malandra, fofoqueira, moralista, interesseira. E dói me expor assim. E dói me despir assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito vou me curar de mim? Se é essa cura a de existir, não sei, só sei que busco em mim. Só sei que busco em mim. Quero me curar de mim. Essa é a letra dessa linda música. E ela fala, em outras palavras, de tudo que está aqui no nosso Evangelho. Que muitas vezes a gente tenta curar o outro. Não. Eu tenho que me curar para aceitar o outro. Porque eu não vou conseguir curar o outro, gente. Eu tenho que me curar. Então se a gente tem uma relação difícil com alguém, se a gente está aflita por causa de um fato, cura na gente mesmo, para seguirmos em frente. Que muitas vezes o que eu quero para o outro não é o que o outro quer para ele. E se eu tenho que conviver com nossas vaidades, né? Que a gente vê atualmente uma disputa de vaidade muito grande, em todos os níveis, cada um quer estar certo, e isso nos traz aflições. E essas aflições nos traz doenças emocionais, espirituais e físicas. A gente tem ansiedade pelo que vai acontecer amanhã. É amanhã, se acontecer. Será que eu estarei nessa carne aqui ainda amanhã? O que adianta eu começar a ficar nessa ansiedade? Ou então eu fico deprimida. Pelo que eu vivi aos 20, pelo que eu vivi aos 30, pelo que eu vivi aos 15. Olho para o meu corpo e fico deprimida. Fico em depressão. Isso eu estou vivendo o passado. Eu não posso viver no passado. Eu tenho que ver o que eu fiz neste passado que agora está me atrapalhando. E se eu não consertar agora, o meu amanhã será como? Melhor do que foi hoje?
Então, eu tenho que viver o presente, porque é no presente que eu estou com as energias ainda das minhas vidas passadas. Não adianta eu ficar pensando tanto no amanhã. Tenho que pensar no amanhã? Sim, tenho. Mas eu não posso viver o amanhã hoje. Só esqueço de viver hoje. E isso tudo nos traz aflições. E aqui no capítulo 5, né? Justiça das aflições. A fé no futuro pode consolar, dar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Eu tenho que acreditar no futuro. Eu tenho que acreditar que Deus estará sempre ao nosso lado. Ele é um Pai maravilhoso. Ele não cobra a gente nada. Ele sabe os filhos que ele tem. Mas ele quer que cada um de nós, cada vez mais, evolua. Que busque a luz, que busque o amor, que busque a compreensão. Porque quando nós fomos criados, todas essas sementes, elas estão dentro de nós. E a gente rega aquela que a gente quer. Todo mundo aqui já ouviu falar que dentro da gente tem 2 macaquinhos, tem 2 lobos, tem 2 leões, tem tudo isso dentro da gente, né? E a gente alimenta aquele que a gente quer. Hoje eu levantei, não estou bem. Estou alimentando qual macaquinho? Qual leão? Qual bicho irracional que eu estou me alimentando? Aí outro dia eu levanto bem, de bem com a vida. Estou alimentando qual animal? E será por quê que um dia eu levanto bem e outro dia eu não levanto tão bem? O que é que eu fiz durante esse dia? Para eu dormir, acordar, parecendo que não dormiu. Ainda parece que o trator passou em cima do corpo. Que dói da pontinha do cabelo aqui, ó, até a pontinha da unha. Onde é que eu fui? E por que eu fui? Que quando a gente dorme, quem é que precisa de descanso? É o corpo físico ou é o nosso espírito? É o nosso corpo físico e o nosso espírito. Uba! Estou na liberdade, né? Não posso nem... Se aí fica aí dormindo, vou ali, né? E todas as energias que eu acumulei durante o dia, elas estão me puxando agora. Aquela hora que deu vontade do seu pescoço de alguém, aquela hora que brigou com o outro, aquela hora que parou e fez uma prece. Opa, não vou falar nada, vou fazer uma prece. Mas isso é difícil, né, gente? Quando a porta bate aqui na testa, a vontade que a gente tem é respirar ou abrir a porta e já sair, né, como uma louca ou como uma santa. E aí a nossa noite, né? Tá um anjinho, meu anjo da guarda aqui, vem, minha filha, pra cá, ó, vem comigo. Mas eu olho pra cá e falo, acho que de cá tá mais divertido. Aí eu vou pro lado mais da diversão. Não é proibido divertir, mas o excesso nos traz aflições. E essas aflições nos faz mal. E aí a gente vira e fala assim, isso pode ser de outras vidas, né? A gente culpa tudo, todas as aflições nas outras vidas que a gente já teve, né?
processo para me curar, então eu não estou me curando. Eu estou me envenenando mais. E se eu estou me envenenando, como será o meu futuro? Isso traz aflições, traz decepções. Mas quem diz que nós estamos aqui para sermos infelizes? Nós estamos aqui para aprender a buscar esses momentos de felicidade. Porque é muito difícil nós estarmos aqui e sermos totalmente felizes, por causa que nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Nós estamos passando por esse mundo de regeneração. Já deve ter uns 40, 50 anos que nós estamos nessa transição aí, né? Que diz que dependendo 2050. Dependendo. Então, mais uns 20 e tantos anos pela frente. Aí alguém deve estar pensando aí, já estarei morta. Aham. Será que já foi lá e já voltou? Né? Porque a gente tem essa transição nossa. Olha o tanto que o pai é bom, quando a gente está aqui só fazendo bobagens, né? Aí a gente é chamado para o lado de lá, fica lá na escola, fica no hospital, que trata, que ensina. Meu filho, é assim, vai. Agora é a hora de você voltar para a terra. Ih, quero ir não. Ah, mas vai. Ah, mas não quero ir não. Ah, vai. Quando viu, já foi. Porque é aqui, gente. É aqui que nós temos que aprender, colocar em prática o que nós prometemos lá. Né? E tem vezes que a nossa vaidade é tão grande quando está arrumando a nossa vida aqui para vir para a Terra, né? Não, chega lá, eu vou ser espírita, eu vou ser católica, vou me cuidar, vou ser evangélica, vou cuidar, Aí o anjo da guarda, calma, não é bem assim não, calma. Lá não é igual aqui não, lá você vai ter muitas tentações, bem mais que aqui. Não, mas eu vou ser isso, você é aquilo. Não, meu filho, diminui. Vamos colocar só 2 itens para essa encarnação. Só 2. Você vai aprender a ter um pouquinho de paciência, que com a paciência a gente busca outras virtudes. Adianta eu ter amor e não ter paciência? Então, com a paciência, se eu vim nesta vida, eu estou com 69, para ter paciência, que até agora a bichinha está difícil, então eu não estou cumprindo um item. Será que eu vim só com um item? E aquelas energias de outras vidas, aí vão lá nas outras vidas, né? Que eu baguncei a vida de alguém, pensando que estava bagunçando a dele, mas estava bagunçando a minha, só que o outro ficou chateado. Então, essa energia, essas ações que eu pratiquei em outras encarnações, eu tenho que consertar, vou usar essa palavra, tá? Não é bem conserto, não. Eu tenho que repor essas energias. Será se eu magoei a Érica, né? Só que a Érica está com outro nível agora, que ela nem lembra mais o que eu aprontei com ela. Aí a espiritualidade me manda a Márcia. Porque aquela energia que eu tirei da Érica, agora eu vou repor na Márcia.
Que muitas vezes a gente pensa que é com a mesma pessoa. Olha, senão não estaria tudo empacado num canto só, gente, ninguém teria evoluído. Olha o tanto que o nosso Pai é bom. Não é a pessoa. Eu estou devendo ao universo. Então eu tenho que repor isso ao universo. Mas quando eu falo universo, é algo muito grande, né, gente? Para eu pensar em repor algo. Então, eu vou repor ali na massa. Deu para entender ou está bagunçado aí na ideia? Então, é isso que a gente veio aqui fazer. Que muitas vezes a gente fica assim, mas será se foi com fulano que eu fiz mal? Será se foi... Não pergunta do fulano, não. Pergunta ao universo. O que é que eu devo fazer? Lembra Paulo? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Então é o universo que a gente escurece ele. Agora dá para entender por que a nuvem, vamos dizer assim, está cinza. Então todos nós estamos devendo a quem? Ao universo. Então todos nós temos que trabalhar para que esse mundo, esse universo nosso, esse mundo fique melhor. E como é que eu vou trabalhar para o mundo ficar melhor? Me curando de mim. Me curando as minhas imperfeições. Que quando eu tento curar as minhas imperfeições, eu estou jogando boas energias para o universo. E quando eu jogo boas energias para o universo clareia. Ele devolve essas energias para todos nós. Por isso que nós devemos sempre, igual fala na música, e pianinho, fazer minhas orações. E na hora que for dormir, anjo da guarda, pelo amor de Deus, me amarra junto com você e me leva. Não deixa eu ir pela minha ideia, não. Mas o nosso anjo da guarda não vai amarrar. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. E o macaquinho, ele não respeita. Está nem aí se não respeita o dele, se ela está respeitando o nosso. Quer nos levar. A porta estreita e a porta larga. O que a gente faz? Vai ficar lá na fila da estreita? Que nada, vou pela larga, eu vou sair rapidinho. Volto agora mesmo. Aí 6 horas da manhã volta, 7 horas tentar acordar. Né? Não deu tempo de nada, acorda cansado, acorda doído. Tá? Então, vamos nos cuidar de nós mesmos. Porque aqui diz assim no nosso capítulo 5, né? Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. E essas uniões infelizes, está falando aqui, não é só o casamento entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem, não. É qualquer união. Aqui nós estamos numa união. O que é que nos leva num sábado, 6 horas da tarde, depois de muitos ter trabalhado até meio-dia, 1 hora, até às 5, está aqui às 6? Em busca de quê? De curar. Eu me curar. Então eu venho aqui para eu receber as energias para que eu me cure. Não é a casa, André Luiz, que vai te curar, não. Vai te mostrar o caminho. Vai te ajudar a ter a força, a ter a coragem, a ter a esperança e a ter a fé da sua cura. Mas cada um tem que se curar.
Porque sou eu que me envenenei. Então, sou eu que tenho que procurar o remédio. Como é que chama o remédio? O antídoto. Para acabar com esse veneno. E quais são os venenos? Nossos vícios, nossas vaidades, nosso egoísmo, nossa maledicência, tudo aquilo que a cantora falou na musiquinha, todas aquelas palavrinhas, sou uma vaidosa, né? Sou corrupta. Gente, se nós estamos aqui, é para curar disso. E a gente só cura se a gente quiser a cura. Tem uma parábola do cego, né? Que ele queria chegar até Jesus e ele chegou, Jesus sabia que ele estava cego. Aí Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Me cure, eu sou cego. Você quer ser curado? É isso que nós temos que perguntar. Será se eu quero me curar mesmo? Será se eu quero deixar de ser maledicente? Será se eu quero deixar de ser vaidosa? Ah, não sou vaidosa, eu compro roupa no brechó. Material, né? E a vaidade emocional, espiritual? Que quer ser melhor do que o outro? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. São as minhas imperfeições que eu tenho que me curar. E é difícil? É. É impossível? Não. Porque nós temos ajuda. Tá? Eu tive a ajuda da Márcia, a hora que ela me chamou para fazer a exposição. Aí eu fui começar a pensar no que falar. Eu tive a ajuda dela. Então a Casa Espiritualidade organizou para que ela me chamasse, para que eu estivesse aqui. Ainda deu cano nela, tá? Que era sábado passado. Viu? Minha filha, eu tenho um compromisso. O compromisso qual era? Curitiba, ver Gilberto Gil. Desde o ano passado eu tô com ingresso. Gente, eu não tratei com ela de boa. Aí a minha colega, mas é sábado que vem. Eu falei, o que tem sábado que vem? Você esqueceu? Pô, não tenho nada sábado que vem. Sexta-feira a gente tem a festa junina, mas sábado não tem nada. Eu tenho um compromisso no CEAL. Ó, você vai perder o show? Que show? Meu Deus do céu. Mulher, cada vez que ela tá ficando velha, ela tá ficando mais esquecida. Falei, meu Jesus Cristo, e agora? Aí ficou os dois macaquinhos aqui, né? Eu atendi o de cara, diversão. Deixei, falei, minha filha, por favor, tem como trocar? Ainda acho um anjo da guarda, né? Olha a outra oportunidade que Deus arrumou lá, ó. Arrumou da pessoa que veio aqui, falou, e eu tô aqui hoje. Olha só como a espiritualidade organiza pra gente ter a diversão e também ter o compromisso de estudar, de cuidar. Olha, eu fiquei assim, agradeci muito, que era um show que eu queria muito ver. Eu tinha visto o show de Gilberto, eu tinha 30 anos, eu tô quase 70, então tem que ver de novo. Eu sei lá, o homem já tá com 80 e tanto, uma hora nós dois vai passar para outro lugar aí, né? Então, como, gente, que o universo é perfeito e a gente culpa o universo, culpa Deus, culpa o outro pela minha impermanência, pela minha impaciência, pela nossa impaciência. Então isso é algo que nos traz aflição. Então essas aflições,
é que a gente tem que curar. Aqui fala outra coisa. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, dos excessos de todo gênero? Quem viu o filme Nosso Lar, né? E os Mensageiros, quando André Luiz ele desencarna, ele pensa que tinha desencarnado com problema, né? Intestino? Não, úlcera, não era isso? O que era? Não, meu filho, você foi suicida. Ah, não fui. Não fui. Porque quando a gente pratica o excesso, nós estamos nos suicidando. Tá? Todos nós aqui somos candidatos a suicídio, é? É por isso que o Vale do Suicida está lá com excesso de população? Será? Então vamos, a gente fala brincando, mas, né? Agora, tem gente que pratica excesso o tempo inteiro. Tem outros que praticam excesso algumas vezes. E tem outros que já está curado do excesso. Né? Então, nós tivemos vários exemplos. E anônimos que a gente não sabe. Que são pessoas boas, que foram pessoas boas. Que ajudaram a nos curar. Né? Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que ele se desenvolvesse germes do orgulho e do egoísmo, da tola vaidade, que produz a secura no coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se, afligem com sua falta de respeito e sua ingratidão. Quando um casal decide colocar um filho no mundo, é o casal que é o responsável por aquela criança. Quando passar dessa para outra, chega lá e vai perguntar: o que você fez com aquele diamante bruto que eu te entreguei? Você lapidou? Ou você continuou deixando ele bruto? Então, são essas coisas. Agora nós temos que entender também que nós estamos sempre tentando fazer o melhor. É o que a gente sabe fazer naquele momento. Mas se em outro momento aprendeu, coloca em prática o que foi aprendido. Tá? Não fique grudado nos erros do passado. Porque esses erros fazem a gente adoecer. Não fique, não carregue esses erros do passado como um fardo. Não. Solte. Cure. É fácil? Não. É impossível? Também não é impossível. Mas a gente consegue. Tendo a famosa boa vontade. Paulo sempre dizia: por que o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Por quê? Cada um sabe o seu porquê. Porque está dentro da consciência de cada um. Se eu sei, gente, a gente sabe quando a gente está fazendo a coisa errada. A gente sabe. Mas a gente faz de conta que Deus não está vendo, né? Se alguém chegar para aqui e falar para assim: ô Érica, eu sei o que você foi na vida de 1800. Ela vai falar: ok. Aí eu chegar para ela e falar:
eu sei o que você fez ontem. Opa! Não foi a mesma energia lá dos anos 1800? Não é a mesma que eu estou fazendo agora? Por que eu não importo a dos anos 800? E só importa de agora? Né? Tem gente que fica pesquisando para saber o que foi na encarnação passada. Eu falei, mas eu não quero nem saber, gente. Se atualmente eu sou a cobra cascavel, não vai passar tudo o quê? Ué? Se ainda tem essas vontades loucas de querer torcer o pescoço de alguém, agora eu só quero. Na passada eu torci. Não, eu vou procurar o que eu fiz na vida passada. Não, eu tenho que procurar o que eu estou fazendo agora. Se agora eu sou a minha melhor versão, eu fui pior lá. Eu vou lá ficar sabendo que eu fui pior do que eu sou hoje? Que bobagem é essa? Pra quê? Só para falar, melhorei? Não tá, melhorou quanto tanto? Né? Então a gente... 0,0. Melhorou 0,0. E olha lá, né? Então, essas coisas nos trazem aflição. Olha só o que diz aqui também. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências, que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem. Verifiquem se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Né? O homem, os males dessa natureza fornecem seguramente um notável contingente de vicissitude da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Então a gente lembra de estudar, comprar uma casa, comprar um carro, casar, ter filho, a gente vai montando, né? Quando é que começa a procurar o lado moral? Quando é que a gente preocupa verdadeiramente? Não devo fazer isso. Eu tenho que me mudar. E eu vou mudar. Vai doer? Vai, porque eu estou acostumada com alguns lugares no sofá confortável. E muitas vezes eu tenho que ajoelhar no chão. Tá? No caroço de milho, para quem lembra. Eu sou dessa época. Eu vi lá no caroço de milho, né? Para o joelho doer, né? E esquecer o mal que eu fiz. Um dia minha mãe, na sua sábia, né? Mãe, por que só põe a gente no caroço de milho? Dói tanto. Para você lembrar que o que você faz dói nos outros. Ok. Sem psicologia nenhuma, né? Na lata. Fiquei com raiva dela? Não. Porque a hora que meu joelho doía, estou aqui por causa disso, isso. Se eu fizer de novo, tinha 2 milhas, agora vai ter 4. Se fizer de novo, vai aumentando. Chega uma hora que não tem nem mais joelho, só tem milho. Né? Era o certo, era o que ela sabia fazer. Tá? E graças a Deus, em 12 filhos, nenhum teve grandes vícios. Graças a Deus, ninguém fica de mal ninguém, quebra o pau. Daí a pouco tá tudo bem. Tá? Então, gente, é isso que muitas vezes
a gente fala algo para o outro sabendo que é para magoar. Isso dói. Não é não? E te jogar na cara. Ainda fala bem assim, né? Também fala. Sou santa não. Mas agora eu tô começando a ficar, ó. Botar um zíper e não vou falar. Porque essas mudanças de atitude é a nossa reforma íntima. É diminuindo as nossas aflições. É para quando a gente vê que o outro fez isso, você fala, ainda está nesse nível, vou fazer uma oração para essa pessoa. Né? Todo mundo que vê alguma reportagem sobre uma novela que está passando aí agora, da Odete Roitman, acha um absurdo o que ela faz. Mas tem hora que cada um gostaria de ser Odete Roitman, não? Com o poder que ela tem, de falar o que ela fala e passar o trator e sair andando. Se eu tenho vontade, é porque eu ainda tenho um pouco dessa energia dentro de mim. E na hora que eu vou escolher um representante, eu escolho um representante que pareça com o que eu quero. E quando o representante faz aquilo, eu ainda bato palma. E quando ele não faz, eu cobro o que tem que fazer, o errado. Então tenhamos cuidado com a nossa vida, com o que a gente quer da vida. Porque agora nós estamos aqui é um ambiente protegido. Nossos irmãozinhos estão ali, esperando eu sair, tropeçar e xingar. Opa! Todo mundo já deve ter visto na internet um filminho que a mulher vem andando, entra na casa espírita, estava acompanhada de 2. Né? Ela vai andando na casa espírita, um era já antigo. O irmãozinho aqui já era antigo, o outro é mais novatinho. Quando ela entra na casa espírita, o antigo fica na porta. O novatinho tenta entrar e não entra. E agora? Calma. Ela vai sair e a gente vai acompanhá-la. Tá. Entrou, ficou lá, ouviu a palestra, tomou um taço, tomou água frutificada, conversou com os amigos. Foi saindo, tá vindo com o celular, tromba nela, ela solta 500 palavrões. Aí, os 2 voltou para casa. Somos nós. Somos nós, gente. Tem cura? Tem. Tem que lembrar que alguém não me enxergou, ouviu que eu estava muito magrinha, que não me enxergou, então pega por esse lado. Opa, tô magra, ninguém me viu, né? No lugar de brigar. A gente anda brigando por coisas banais e pensando que o meu filho chega para lá. Pensando que essas energias não vão ficar, vão. E elas vão acumulando. É o copo aqui, ó, vai botando lá o pinguinho d'água ali. Você sai de manhã, sua pia já está pingando. Você põe uma bacia lá embaixo. Quando você chega de noite, como é que essa bacia está? Transbordando, já foi água para todo canto. E é assim que nós fazemos com a nossa vida. Nós vamos enchendo um copo de bondade e um copo de... Não vamos falar aquela palavra, não. Vamos falar não bondade, tá bom? Será que qual dos dois está cheio de noite? E aí vai depender do meu sono também, né? Se o de bondade estiver cheio, noite tranquila, passear com o meu anjo da guarda. Se o de não bondade está cheio, noite turbulenta, passear. Acorda, um bagaço. Ah, foi o que eu comi.
realmente, né? Nunca pensa, que a gente tem uma dificuldade de pensar que os nossos pensamentos que nos guiam. Então, este capítulo 5 fala das aflições. Bem-aventurados aflitos. Como é que nós vamos curar dessas aflições? O capítulo 4 fala: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é isso? A nossa reforma íntima, que está falando no capítulo 5. E o capítulo 6 é o Consolador. Ou seja, eu tenho que fazer a minha reforma para enxergar em Cristo o Consolador. Sem a minha reforma, eu não enxergo Cristo como Consolador. Eu não vejo que o jugo é leve. Eu não vejo a bondade divina. Então, meus amados, vamos acalentar o nosso coração e buscar a bondade divina. Gratidão por ter me ouvido. Que Jesus guie os nossos passos e que possamos, durante a semana próxima, ler, estudar o capítulo 4, o 5 e o 6. E feche com chave de ouro, Cristo, o Consolador. Um beijo no coração de cada um, pela paciência de me ouvir. Posso? Vou beber uma aguinha, né? Sabe? Claro. Hoje eu atrasei mais porque hoje eu não tenho curso, estou de recesso. Sabe? Outras vezes eu termino antes, né? Mas hoje eu podia, porque hoje o curso lá está em recesso. E você sabe que eu gosto muito de fazer uma prece que todo mundo já pode ter até decorado, mas eu não consegui ainda. Acho que um dia eu vou conseguir decorar direitinho, tá? Então, a prece. Então vamos agora, relaxa bem, respira fundo, não pense no passado, não preocupe com o futuro. Vamos neste momento ouvir essa linda prece. Pai de infinita bondade, que tem de nós piedade, na tristeza e na aflição e nas horas de amargura, põe tua paz com ternura dentro do nosso coração. Ouve, Senhor, nossa prece. Nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Faz com que sejamos indulgentes, tolerantes e pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta dos nossos caminhos os abrolhos e os espinhos esparramados pelo chão. Transforme em vibração positiva toda emanação negativa com a força dessa oração. Converte em bons amigos os que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Pai, Tu és a nossa firmeza, e nas horas de fraqueza jamais nos negaste a mão. Certos que essa prece foi ouvida,
e toda a tristeza vencida pelos bons guerreiros do além. Nós, Pai, nos ajoelhamos em espírito, agradecido a Jesus Cristo, o louvamos para sempre. Amém. Que a nossa Mãe Maria coloque o seu manto protetor nos nossos ombros, nos ajudando a fortalecer cada vez mais a nossa fé e a nossa boa vontade. Fiquem com Jesus.